Vamos então seguir nas nossas reflexões, na nossa série de mensagens, Fundamentos da Fé. O retorno está bem alto aqui, o som no salão está bom, hein? Tá ok? Tá, qualquer coisa, então... Tá. Vamos então abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 20. Eu estou devendo uma mensagem para vocês, né? Êxodo, capítulo 20. Irmãos, o que aconteceu? Nós estávamos na série Fundamentos da Fé, mas aí nós tivemos o domingo de Pentecoste, né? 2 domingos atrás, 2 ou 3. Depois nós tivemos o DIP, né? Que era o domingo da igreja perseguida. Então, nesses domingos, nós paramos a série de mensagens, Fundamentos da Fé, e nós meditamos ali sobre o Pentecoste, né? Sobre a descida do Espírito Santo na igreja. Somos batistas, mas acreditamos no Espírito Santo, amém? Depois nós, domingo retrasado, meditamos sobre os cristãos perseguidos, a igreja perseguida, e foi bem impactante, né, percebermos que somos muito privilegiados. Hoje, a hora que nós ensaiamos aqui de manhã, né, eram umas 10 horas, a gente ensaiou no louvor, e a hora que eu saí, eu estava sozinho, né, o Misael e a Emily e a Esther estão em casa, o Misael está com cachumba, né, aí está no período ainda do contágio, ele não pode sair de casa, está em quarentena. Imagina, né, o furacão que está sendo lá em casa. Aí, eu saí daqui hoje de manhã e fiquei pensando assim, Deus, obrigado. Tem muitas igrejas, muitos irmãos nossos, aqueles que acreditam em Jesus, que estão em algum lugar do globo terrestre, que não tem nem um violão para tocar. Eles têm que se esconder, eles não podem nem ensaiar, eles não têm nem um tambor, muitas vezes, para fazer um som para Jesus. E nós temos, e eu comecei a louvar a Deus, agradecer a Deus por isso, orar pelos nossos irmãos perseguidos. Então, hoje, nós voltamos à série Fundamentos da Fé e vamos encerrar. E aí vocês lembram que nós tivemos 2 mensagens sobre obediência? Nós meditamos lá na primeira mensagem, foi uma minissérie, né? Uma minissérie dentro da série. Nós estamos falando de obediência, a terceira mensagem sobre obediência, uma minissérie dentro da série Fundamentos da Fé. Porque esse tema é importante. Obediência a Deus é um tema muito importante para ser o fundamento da nossa fé. E, ao mesmo tempo, é um tema que exige muita sabedoria para obedecermos da maneira correta. Essa foi a primeira mensagem. Depois nós falamos sobre os 10 mandamentos, a primeira parte dos 10 mandamentos, né, os 4 primeiros mandamentos. E hoje, então, nós novamente vamos meditar na obediência, os 10 mandamentos, parte 2. Amém? Abriu aí em Êxodo capítulo 20, verso 12, eu não falei o verso, né? Êxodo 20, 12. Amém? Vamos ler então o texto da palavra de Deus. 12º versículo. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Amém? Até aí. Oremos mais uma vez, feche seus olhos. Senhor Deus, novamente nos achegamos a Ti através desta oração, pedindo graça e misericórdia. Abençoa-nos neste momento de reflexão da Tua Palavra. A Tua Palavra ela é tão pura, tão santa, tão bendita. E nós queremos que os ensinamentos da Tua Palavra guiem a nossa vida. Então eu te peço que apesar das minhas falhas, apesar da minha fraqueza, o Senhor use a minha vida, abençoe a Tua igreja com ensinamento e abençoe os corações, os ouvidos dos nossos irmãos para ouvir, compreender, crer na Tua Palavra. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. Obediência a Deus.
os 10 mandamentos. Na verdade, vamos meditar então nesses 6 mandamentos que nós acabamos de ler. Já meditamos nos 4 primeiros mandamentos e hoje então vamos meditar nestes 6 mandamentos restantes. Na mensagem anterior, nós falamos mais sobre o contexto de Êxodo 20. Então, se você perdeu a primeira mensagem, vai lá no YouTube, coloca lá Pipe Rossul e não deixe de assistir a parte 1. Né? Também naquela primeira mensagem que nós falamos sobre a maneira correta de obedecer, nós também falamos, né, sobre o contexto de Êxodo. Depois, na outra mensagem, está tudo lá no YouTube, vai lá na playlist, lá, Fundamentos da Fé. E aí hoje, então, nós vamos sair um pouco aqui não vamos nos prender muito ao contexto, vamos a uma aplicação mais prática, vamos dizer assim, dos mandamentos. Mas antes de irmos ao texto propriamente dito, vamos retomar alguns princípios elementares, alguns princípios muito importantes que nós precisamos ter em mente, no nosso coração, para obedecer a Deus. Primeiro, eu vou citar quatro elementos aqui necessários para a obediência. Primeiro, qual é a fonte da nossa obediência? A graça de Deus. Grave isso no seu coração. A graça de Deus precede a obediência. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus salva primeiro e depois ordena. Não foi o que fez lá no Egito? Salvou a galera do Egito, lá no deserto ele deu os 10 mandamentos. Não é isso que Jesus faz conosco hoje? Jesus nos salva, pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, como está lá em Efésios. E aí depois que tu é salvo, que tu recebe essa graça de ser salvo por Deus, tu obedece a Deus em amor, em retribuição, em resposta à graça de Deus que te salvou. Então a fonte da nossa obediência é a graça de Deus. A obediência nunca é a causa da nossa aceitação a Deus. Isso é muito importante. A nossa obediência é consequência da salvação de Deus. Eu não sou salvo por obras. A salvação é pela fé. Amém? Então, esse é o primeiro ponto para falarmos de obediência. A fonte. Sempre vamos estar relembrando isso aqui. Fonte da nossa obediência. A graça. A graça de Deus precede a obediência. Depois, um segundo ponto, o modo, vamos dizer assim, o motor dessa obediência. Tipo assim, ó, os carros automáticos, eles têm um modo, né? Tem um modo econômico, tem um modo rapidão lá, né? O modo Fittipaldi, né? Schumacher, que o motor vai funcionar num modo para ultrapassar, aquela coisa toda, você sabe. Da mesma forma, a gente tem que ter um modo, por exemplo, qual era o modo que os fariseus obedeciam a Deus? Que Jesus tanto falava contra os fariseus, lá no Novo Testamento. Os fariseus, eles estavam no modo hipócrita, né? Eles eram duas caras, eles ensinavam uma coisa, mas faziam outra totalmente diferente. Então, eles não estavam no modo sincero, eles estavam no modo hipócrita. Então, o nosso modo tem que ser um modo amoroso, tem que ser o modo da fé. Nós temos que ativar o nosso modo fé, modo amor, viver em modo amor. A fé é a base. Lá em Romanos capítulo 1 fala, né? Obediência por fé, quando Paulo está iniciando a carta lá. Então, nós obedecemos porque fomos salvos e hoje temos uma fé. Se não confiarmos no caráter de Deus, a nossa obediência se torna ressentida, hipócrita. Se não confiarmos que Ele faz isso em nós, confiarmos no nosso próprio modo, no nosso próprio ser, não, aí não dá certo. Então, a fé é o nosso modo de obediência. Também o amor é a essência, o próprio Jesus resumiu toda a lei de Deus em 2 mandamentos. Nós vamos falar bastante sobre isso, amar a Deus e amar ao próximo. Está lá em Mateus, está lá em Marcos, várias passagens Jesus falou sobre isso. Então,
obedecemos a Deus no modo amor, no modo fé. Amém? Depois nós temos o padrão. Que padrão? Tá, mas Lucas, o que nós vamos obedecer? Aí nós vamos para a palavra, nós vamos obedecer aquilo que a palavra fala para obedecer, e nós vamos para o exemplo prático de Cristo, registrado nos evangelhos. Para obedecer corretamente, precisamos de um referencial. E esse referencial é Cristo, a sua palavra. Não obedecemos com base em intuição. Eu acho que é isso. Eu acho aquilo. Né? As pessoas que a gente tenta evangelizar no nosso trabalho, enfim, aquelas pessoas que muitas vezes não acreditam na palavra de Deus, elas falam, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que o mundo espiritual é assim, eu acho que não sei o que, acha. Nós não achamos, nós cremos. Claro, né, irmãos, tem muitas coisas na palavra de Deus que depende de uma interpretação, existem várias visões sobre determinados assuntos, mas aquilo que é essencial à nossa fé está revelado aqui, está tudo certinho, bonitinho. Se você quer saber qual é o principal que você tem que crer acerca da Bíblia, vai lá no YouTube da igreja que tem um curso lá, O que Cremos, tem um professor maravilhoso lá, dá umas aulas lá, assiste lá que está lá. Então, o padrão, a palavra e Cristo. Amém? Também gostaria de falar o combustível dessa obediência. Quem é que vai nos alimentar? Quem é que vai nos dar o meio para obedecer a Deus? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. E aqui nós temos que tomar cuidado também, porque nós não obedecemos baseado somente na nossa força humana. Nós obedecemos através da capacitação do Espírito Santo. Então esse meio para a obediência é divino, é de Deus. Isso já foi profetizado lá no Antigo Testamento. Ezequiel falou que Deus colocaria seu Espírito para nos infundir o desejo e a capacidade de andarmos nos seus estatutos. A última mensagem, domingo passado, que o Eduardo trouxe, santificação. Nós estamos num processo de santificação. E o que é a santificação, se não um processo onde nós vamos progredindo, vamos melhorando em nossa obediência a Deus? Quem gera esse fruto? O Espírito Santo tem o fruto do Espírito, não tem lá em Gálatas? Quem que opera em nós tanto querer quanto realizar de acordo com a sua boa vontade, como está lá em Filipenses? É Deus. Deus é que efetua em nós o querer e o realizar. Fazendo um resumo dessa introdução, a obediência bíblica, então, correta, ela nasce da graça de Deus, ela é motivada pelo amor, pela fé, tem as Escrituras e Cristo como guia, como padrão, e ela é operada, realizada pelo poder do Espírito Santo. Tudo isso para a glória de Deus. Amém? Para amar a Deus e amar ao próximo. Os dois grandes mandamentos. Desses dois grandes mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Não foi o que Jesus disse? Gente, isso é o Evangelho. Isso é a obra de Deus para conduzir seus filhos ao reino. Deus já inaugurou o seu reino. Deus já iniciou, mas não completamente. Nós aguardamos o reino, mas ele já se iniciou. Né? Já tem resquícios do reino entre nós, nos nossos corações, na nossa vida. Jesus já nos chamou, Jesus nos tocou, Jesus nos adotou na sua família, Jesus nos deu sua palavra como guia para vivermos. É o Evangelho, é a graça de Deus nos alcançando, nos tocando. Somos merecedores? Negativo. Não somos dignos, não somos merecedores de nada disso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida, nos vivificou. Pela graça somos salvos. Nas outras mensagens, nós falamos mais, como eu já citei, o contexto dos 10 mandamentos, que foram entregues por Deus ao povo de Israel, lá no no deserto. Hoje nós vamos focar então na segunda parte dos 10 mandamentos. Sim,
Os 10 mandamentos, eles são divididos em dois, vamos dizer assim, em duas partes. Os 4 primeiros mandamentos, né? Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar, que para nós é o domingo. São os 4 primeiros. Depois nós temos o restante dos 6. Mais uma vez eu vou citar o que Jesus disse lá em Mateus 22 e Marcos 12. Perguntaram para ele qual eram os principais mandamentos. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Primeiro grande mandamento. Primeiro grande resumo, vamos dizer, primeiro resumo dos 10. Segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá? Então essa é a baliza. Isso tem que estar enraizado no nosso coração. Amar a Deus e amar ao próximo. E aí, nos 10 mandamentos do Antigo Testamento, como nós já falamos, tem os 4 primeiros mandamentos e os 6 restantes falam sobre a nossa relação com o próximo. Nós podemos pensar na cruz também. A cruz tem um aspecto vertical e horizontal. Os 4 primeiros mandamentos é a nossa relação direta com Deus, né? São mandamentos relativos totalmente a Deus. Não farás para ti, não ter outros deuses, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão e lembrar do dia de sábado para santificar. 4 mandamentos verticais, vamos dizer assim. Depois são mandamentos horizontais. São mandamentos todos relacionados ao próximo. Honra o pai e mãe, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não cobice. Todos os mandamentos em função do próximo. Olha que interessante, tem 4 mandamentos sobre essa relação vertical e 6 com relação nesse aspecto horizontal. Para você perceber, já vai pegando aí a revelação, que amar a Deus se manifesta nas nossas relações sociais. A maneira como eu me relaciono com o próximo testifica acerca do meu amor a Deus. Isso é forte, isso é pesado. Então perceba a importância da nossa vida relacional. A importância de amar me relacionando com o próximo. Nossa mensagem foca nesses 6 mandamentos, nessas 6 diretrizes de como amar o próximo. E por que é importante obedecer aos 6 mandamentos? Primeiro, obedecendo a esses 6 mandamentos aqui, nós estaremos amando ao próximo, como o próprio Deus falou, e estaremos agradando a Deus. Isso é basilar, né? Por que eu tenho que obedecer? Porque é o que Deus mandou, né? Eu estarei assim cumprindo um propósito de vida. Eu estarei demonstrando a minha identidade, meu ser, meu caráter, através de sendo uma pessoa amorosa. Eu vou cumprir os mandamentos, eu vou amar. E eu vou amar segundo o padrão que Deus quer. Beleza, isso é bem tranquilo. Mas eu gostaria de destacar outra coisa. Irmãos, nós somos seres biopsicossociais e espirituais. O que é isso, Lucas? Nós somos seres biológicos, nós temos uma estrutura biológica, órgãos, né? Um corpo que funciona, que tem um funcionamento interno biológico. Nós temos o aspecto psicológico, somos seres psicológicos. Temos o aspecto social, nos relacionamos. O ser humano não é uma ilha. O ser humano, se ele viver sozinho numa ilha, ele enlouquece. Quem é que lembra do Náufrago? Que falava com o Wilson, né? O Tom Hanks, né? Por que ele estava enlouquecendo? Porque ele estava sozinho naquela ilha. Isso aí para quem já olhou o filme, é Náufrago, né? Então nós somos seres sociais, mas também somos seres espirituais. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus e fomos criados para um relacionamento com Deus. Tá.
entre essas características fundamentais do ser humano, a dimensão relacional é algo muito importante. Lucas, o que é essa parte relacional do ser humano? São as relações sociais que nós temos. Relações com o próximo, relações com as pessoas. A vida é baseada em relacionamentos. Como é que uma criança nasce? Através de um relacionamento entre o pai e a mãe. Qualquer conquista na vida que nós temos vai dizer que o outro, o próximo, não está envolvido, familiares, amigos, enfim. Assim como também os traumas que nós temos na nossa vida, as lutas, as dificuldades não são causadas muitas vezes pelo próximo. Obviamente que numa má administração dessas relações sociais. Então, a dimensão relacional da nossa vida, como eu estou falando, é essas relações, essas interações feitas entre as pessoas que nós fazemos com o próximo. Deus criou tudo assim. Foi Deus quem criou isso. Porque Deus em si é relacionamento. Deus é comunidade. Como assim, Lucas? Mas não é um único Deus? Sim, mas lembra que nós cremos no Deus triuno? Lembra que nós cremos no Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Lembra que nós cremos no Deus Pai Criador, no Deus Filho que veio, encarnou, esteve entre nós, viveu entre nós, Jesus? Nós cremos no Espírito Santo que foi prometido e enviado, conforme nós estudamos no domingo de Pentecoste. Então Deus em si mesmo, ele está em um relacionamento amoroso. O Pai ama o Filho obedece ao Pai, o Espírito Santo também, e Deus está naquela pericorese, como diz a teologia antiga, a dança da Trindade, a dança amorosa da Trindade que Deus está, que Deus existe. Então Deus, por ser ele em si relacionamento, ele colocou isso na criação. Deus em si mesmo é relacionamento. E hoje, qual é uma das maiores crises que a nossa geração, que a nossa era, que o nosso globo terrestre, que toda a Terra está enfrentando? Isolamento social. Gente, essa é a nova crise. Isolamento social. Lembra que no ano passado, a gente meditou sobre saúde emocional, vocês lembram? E lembra que eu citei que lá no Reino Unido, dentro do Ministério da Saúde, eles chegaram a criar uma secretaria, vamos dizer assim, não sei se é o termo, a Secretaria da Solidão. E eles destinaram não sei quantos milhões de euros para tratar a questão da solidão na sociedade. Aqui no Brasil, caiu drasticamente o número de associações, de clubes, enfim, o pessoal não está se relacionando. O pessoal está se isolando. Isolamento social é uma realidade na nossa era. Claro, irmãos, falando isso em termos gerais. Mas aqui você sabe que eu sou professor. E eu tenho percebido o quanto as crianças estão com isolamento. Também estão vivendo isoladas, enfurnadas no celular. Muito, claro, as causas disso tem a questão da pandemia, internet, redes sociais. E é uma realidade. Eu já presenciei várias crianças com depressão. Crianças com transtornos psicológicos. 10 anos, gente. 8 anos. Sim. Isso é uma realidade, não está longe de nós. Sabe por quê que o ser humano adoece quando ele se isola? Por mais que a gente vá para o celular numa pseudo-interação, porque você sabe que a rede social ela é uma realidade virtual. Ali não é mundo real, ali é loucuragem. É só olhar os comentários das postagens. Lá o bicho pega. As pessoas não têm filtro, é uma loucura. Não estou dizendo que é errado, tá, irmãos? Não é errado usar a rede social. É quase errado. Não, brincadeira. Eu uso rede social, eu tenho me policiado. Sabe por quê que o ser humano adoece quando ele se isola? Quando o ser humano não vive relacionamentos saudáveis. Sabe por quê? E lá em Gênesis, capítulo 2, verso 18, Deus disse:
Não é bom que o homem esteja só. Solidão é algo mau. Viu? É bíblico. E as pesquisas que tem hoje nessa área, todas estão confirmando essa questão. Essa frase que eu citei, né, nenhum ser humano é uma ilha, isso é uma frase lançada pelo Ministério até da Saúde para combater a questão do isolamento, combater diversos problemas dessa área psicológica. E, irmãos, é isso. Não é bom viver só. Não é bom se isolar. Não é mandamento de Deus. Fique no seu canto. Não. Não é. Ah, fique quietinho no seu canto, não se relacione. Ah, não dá. As pessoas hoje falam demais, as pessoas fofocam demais. Ah, não sei o quê. Não, lá no meu serviço, não, eu vou só fazer o meu. Ah, lá na igreja, não, eu vou só ir fazer o meu lá. Não é o mandamento de Deus. A Bíblia diz, Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isolamento não é de Deus. O que eu estou falando é o seguinte, meus irmãos. A Bíblia enfatiza que nós devemos nos relacionar bem. Ok? Já ficou bem falado isso. Mas onde diz isso? Jesus, já falei várias vezes aqui, né? Amar a Deus, amar o próximo. Gênesis, não é bom que o homem esteja só. E nós acabamos de ler 6 mandamentos. 6 mandamentos de Deus. É da lei de Deus. E o que esses mandamentos nos dizem? Para nos relacionarmos bem com o próximo. Honrar pai e mãe. Não adulterar, não matar, não dar falso testemunho. Tudo isso são ordens de Deus para a nossa vida hoje. E é como se Deus gritasse: relacione-se com o próximo, mas de maneira correta, de maneira bíblica. Gente, e aí vem a primeira chibatada. Se você não se relaciona bem com as pessoas, você está doente espiritualmente. Ah, mas eu tenho 10, 15 anos da igreja. Não interessa. Se você não se relaciona bem com o próximo, você não está amando ao próximo, você não está fazendo o principal mandamento que Jesus deixou. A segunda parte, vamos dizer assim. Você precisa de restauração. Preste atenção. Quantas vezes as pessoas falam assim, e até mesmo dentro da igreja, ou no trabalho, ou na família. Ah, não vou me envolver muito. Não, eu cansei. Ah, não, só fofoca. Não. Vou ficar quieto no meu canto. Como se a pessoa pensasse assim, ó, eu vou sair da vida dessa pessoa. A vontade que a pessoa às vezes tem é essa, né? Eu quero sair da vida dessa pessoa. Só que tem casos em que a pessoa não tem como sair. Às vezes tu trabalha com a pessoa trabalha ao teu lado. Às vezes a pessoa está na família. Às vezes a pessoa está na igreja. E você tenta ignorar, ou somente finge que está tudo bem. Gente, isso é triste. Isso é um câncer na alma. Isso é pecar em algo extremamente importante que Deus nos orienta. Uma área em que Deus nos orienta, que é a área de amar ao próximo, através das diretrizes. Mas não. Se você se isola, se você se afasta, se você finge que está tudo bem, a sua dimensão relacional da tua vida está doente. E aí qual é o problema? O problema é que teu aspecto biológico vai sofrer, o teu aspecto psicológico vai sofrer, teu aspecto social vai sofrer e teu aspecto espiritual vai para o barro. Você está doente. Se você tem problemas em se relacionar com as pessoas, você está doente. E Deus está hoje dando diagnóstico, mas ao mesmo tempo vem o remédio. É claro que vem o remédio. Vem o bálsamo, vem a cura, sim. Tá, Lucas. Então, como eu devo agir? Eu tenho uma dica para você. Tenho uma orientação. Faça que nem Jesus. Parece simples? É simples. Quer dizer, é simples, mas é difícil de executar.
que Jesus fez? Jesus estava pendurado na cruz, sendo morto por aqueles caras ali. E o que ele fez? Ele orou pelos seus inimigos. Quem é que lembra daquela oração que Jesus fez por aqueles que o mataram? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quanto mais batiam em Jesus, quanto mais zombavam, mais cuspiam, mais, enfim, humilhavam ele, o que saía de Jesus? Graça, amor, compaixão. Quanto mais batiam, graça, graça, graça e amor, e misericórdia, e entrega, sacrifício. E você, quando batem em você, quando faz, não bate no sentido figurado, amém? Quando fazem algum mal contra você, ou pior, às vezes nem acontece nada de mal, às vezes é uma falta de comunicação, às vezes é um olhar atravessado, às vezes é uma conversa, uma fofoca que chegou, tu nem sabe se é verdade. E aí, olha o que o fulano fez para mim. Ah, mas o fulano não sei o que, eu vou me afastar. Eu vou me isolar. Se você faz isso, o que está acontecendo? Está saindo de você amor, graça e compaixão, resolução do conflito. Está tendo um conflito? Está tendo uma treta? Resolve. Jesus deixou claro isso lá na lei dele, Mateus 18. Vai e conversa com teu irmão. Resolve o conflito. Sai graça, amor, misericórdia, perdão. Que nem diz o pastor Ailton, perdão não é fácil. Perdão já diz no nome, perdão, uma perda grande. Perdão, uma perda grande, desculpa. Foi parece. Mas o que sai de você? Deus nos manda amar o próximo. E não é só, que nem, como é que a música falou aqui? Não é essa, desculpa. Estava pensando naquela música da Juliane Souza que está bombando aí. Como é que tem aquela parte que ela fala que até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei, né? Amar os amigos é fácil. Amar os brother é tranquilo. Compadre, aquele que te faz o bem. Mas aquela pessoa que te faz o mal. E aí, então, você não resolve o conflito, não tem amor, não sai amor, graça e compaixão. Sai o que da tua vida? Ódio, rancor, mágoa, coração ferido, ressentimento e o pior de tudo, isolamento. E aí, se Deus fala que não é bom que o homem esteja só, Satanás vai dizer, é bom que tu fique isolado. É bom que tu fique sozinho. Fica no teu canto, fica quietinho, não faz nada. Assinado Satanás. Pense nisso. Como está a sua missão de amar o próximo? É uma missão, é um mandamento, está aqui. Mandamento, Jesus que disse isso para nós. Eu tenho que amar o próximo. Se ele me bater na cara, eu tenho que oferecer a outra cara, a outra face. Hoje Deus quer que você pense se você está amando o próximo ou não. Ei, eu sei que existem pessoas que foram magoadas, que foram machucadas, que foram traumatizadas. Lucas, tu está falando isso, mas tu não sabe do que ele me fez. Tu não sabe da minha história. Sim, eu não sei. Mas o nosso padrão de amor e sofrimento é Jesus. Ele também foi ferido. Ele também foi, ou pior, ele foi morto sem cometer mal algum. A maior injustiça feita nesta terra foi Jesus ter sido pendurado na cruz. Então, quando eu falo para você que você deve amar ao próximo, e às vezes a pessoa pode pensar, isso é verdadeiro. Lucas, mas é difícil para mim. Esse dia eu estava vendo lá um vídeo onde a pessoa, um meliante lá, matou a filha do cara. Um cara foi lá no velório e disse, eu te perdoo. É fácil fazer isso? Não é fácil. O cara perdoou. Tu matou minha filha, tu matou o meu bem mais precioso, mas eu te perdoo. Em nome de Jesus eu te perdoo. Não é fácil, não. Então, quando eu falo que você deve amar o próximo, eu entendo que vem toda a nossa história, que vem todos os nossos traumas, todo o mal que nós já sofremos, as injustiças que já sofremos, sim. Mas
Quando eu falo que você deve amar o próximo, é porque Jesus nos ensinou. É porque Jesus manda a gente amar. E quando a gente olha para Jesus, ele foi morto na cruz. Ele foi injustiçado. Ele foi ferido. Ele foi magoado. E mesmo assim, o que saía de Jesus? Graça, amor, misericórdia, compaixão. Jesus, desce daí. Graça, amor. Jesus, salva-te a ti mesmo. Graça, graça e graça. Então, hoje, agora, com base nisso, nós podemos olhar para esses mandamentos aqui e entender que nós temos uma missão. Nós fomos salvos por Deus, nós recebemos a graça de Deus, a salvação de Jesus, uma nova vida, um novo espírito. Nós estamos na nova aliança, o reino de Deus está se iniciando para nós. Nós estamos treinando aqui, hoje aqui como igreja, nós cantamos para Deus, estamos ouvindo a palavra, nós estamos treinando para entrar no reino de Deus. Então agora eu olho para o mandamento de honrar pai e mãe, de não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar. Eu vejo isso como uma forma de amar esse Jesus que mesmo injustiçado amou. Mesmo sem ter feito mal algum, ele amou. Vamos então agora. Não vai, irmãos, assim, ó, cada mandamento daria uma pregação, né? Só que aí vai ficar embaçado. Vamos para os mandamentos, então. Nós temos ali o 5º mandamento: honra seu pai e sua mãe para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Esse mandamento estabelece a base da ordem social, familiar. Honrar os pais vai além de uma simples obediência infantil. Significa respeitar, valorizar, cuidar, reconhecer a autoridade, o sacrifício dos pais ao longo da vida. E é o primeiro mandamento com promessa. Então, às vezes a gente associa ao jovem. Claro, o jovem, né, os guris e as gurias devem ouvir conselhos, respeitar as regras da casa, colaborar com as tarefas domésticas, mas também nós que somos mais velhos. Também devemos apoiar os nossos pais na velhice, na doença. Antigamente, o INSS do pai e da mãe eram os filhos. Antigamente, que eu digo 100, 200 anos atrás, né? Por que se tinham bastante filhos antigamente? Porque não tinha INSS. Porque a pessoa, quanto mais filhos, teoricamente, ela teria mais apoio na sua velhice. Claro, isso é um aspecto só, existem outros, claro. Então, honrar pai e mãe, irmãos, nesse mandamento também está implícito a questão de honrar autoridades, honrar. Todos nós estamos sempre debaixo de alguma autoridade. No nosso trabalho, na igreja, enfim, nós sempre temos líderes, chefes sobre nós. Então devemos também honrar os nossos líderes, honrar os nossos patrões, né, no serviço, vamos dizer assim. Honrar pai e mãe. Depois, 6º mandamento, não matarás. Uma tradução melhor seria não assassinarás, né? Porque existe, por exemplo, a morte em legítima defesa. Não é considerado um pecado, irmãos. Inclusive lá em Êxodo fala sobre isso. A própria Bíblia reconhece que o Estado, o poder estatal, tem autoridade de tirar a vida de uma pessoa que está sendo punida, né, no caso. Enfim, essa é uma discussão mais acalorada, mas a melhor tradução seria não assassinarás. E o foco aqui é o valor absoluto e a sacralidade da vida humana, que é criada, feita à imagem e semelhança de Deus. Ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa injustamente. E quem é que lembra? Tá, daí é muito fácil. Não, é só não matar, beleza. Não dá para ter revólver. Tem só umas facas lá em casa, mas é só de cozinha. Estou mal afiado, não vou matar ninguém. Tá, mas calma aí. Lembra que Jesus falou lá no Sermão do Monte? No Sermão do Monte, ele expande esse leque.
E Jesus condena o ódio. Se eu apenas odiar o meu irmão, eu já estou quebrando esse mandamento. Porque o que é o ódio? O que é o ressentimento contra uma pessoa? Já é o resquício desse mandamento. Claro, Lucas, mas eu não vou matar ninguém. Tá, tudo bem, tu pode até ter isso como convicção, mas não adianta só não matar as pessoas, nós não devemos odiar, nutrir ódio em nosso coração em relação à pessoa. Então, também devemos controlar o nosso temperamento, buscar a reconciliação em vez da vingança, não alimentar o ódio, bullying também, enfim. Não matarás. 7º mandamento, não adulterarás. Este mandamento protege a santidade do casamento e a fidelidade conjugal. Estabelece que a intimidade, o compromisso entre um casal deve ser exclusivos e baseados na confiança mútua. O adultério é um mal em nossa sociedade. Também resguarda a dignidade da própria sexualidade humana. Gente, o sexo é uma bênção. Foi criado por Deus dentro dos parâmetros e dos decretos de Deus. Na Bíblia tem um livro mais picante, vamos dizer assim, Cantares de Salomão. Os casais têm que ler esse livro. Tem que ter umas aulas. Salomão dá umas aulinhas lá para os casais. É uma bênção. Sexualidade humana é uma bênção, mas para ser feita dentro dos padrões de Deus, dentro daquilo que Deus determinou. E Deus determina, não adulterarás. Então, mantenha-se fiel aos pactos, às promessas feitas ao seu cônjuge. Claro que aqui também se estende também a amizade, se estende aqui também ao próximo. Ao próximo. Evite, então, quebrar o 7º mandamento. 8º mandamento, não furtarás. Esse mandamento protege o quê? A propriedade privada e ao fruto de um trabalho honesto. Furtar é tomar o que pertence a outra pessoa. E aqui nós temos que tomar cuidado, porque esse mandamento parece simples, mas, gente, vamos pensar um pouco em política. Lucas, tu vai falar em política. Gente, se aqui está dizendo que eu não posso furtar algo que está em posse de uma pessoa, ou que uma pessoa é dona, quer dizer que a propriedade privada, essa Bíblia é minha. Aí o Eduardo vem e pegou minha Bíblia. Não, Eduardo, não pode roubar minha Bíblia, isso é roubo, isso é furto. Então quer dizer que a propriedade privada ela é sagrada. Por exemplo, politicamente falando, nós temos hoje várias correntes políticas no Brasil que são contra a propriedade privada. Lucas, isso aí não acontece no Brasil. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que quer ser crente, quer acreditar na Bíblia, mas ela quer só o filé mignon, ela quer só o creme de la creme, né? Ela quer só o docezinho ali da Bíblia. E aí essa pessoa falando para mim, não, Lucas, mas tu tá errado, porque não sei o que. Eu digo, cara, a propriedade privada é sagrada. E aqui no Brasil nós temos partidos políticos, levantes políticos, que são contra a propriedade privada. Mas isso nunca aconteceu no Brasil. Aí eu tinha uma quentinha. Irmãos, onde eu morei no Mato Grosso, em São Félix do Araguaia. Lá em São Félix do Araguaia tinha uma cidade chamada Posto da Mata. Era uma cidade já, na época, em torno de 5.000 pessoas moraram lá. Posso estar errado. Mas está lá no... Isso aí vocês conseguem achar no Google lá, enfim. O que aconteceu nessa cidade de Posto da Mata? Uma determinada etnia indígena lá disse que aquela terra era deles. O governo, juntamente com a ONU, acatou a decisão desse cacique, desse líder, e o governo fez uma reintegração de posse aos indígenas. Pessoas que moravam lá há 40, 50 anos foram retiradas de suas casas. Força Nacional, Exército Brasileiro foram lá e retiraram essas pessoas. Eu cruzava por essa cidade fantasma. Claro, na época que eu estava lá no Mato Grosso, já tinha feito isso. Foi 2008, 2009, se não me falha a memória.
que aconteceu? Muitas pessoas se suicidaram, muitas pessoas atentaram contra a própria vida, pessoas foram retiradas das suas casas, não foram ressarcidas. Está lá. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. A Bíblia, ela não é só um livro religioso, ela é um livro que implica em até no que nós devemos crer acerca da política, acerca da educação. E aí o papo é longo, porque você sabe que eu sou professor, eu gosto dessa... Mas deixamos para uma outra hora. 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ai, tá apertando a coisa. Esse mandamento defende a verdade, a justiça e a reputação das pessoas. Proíbe a mentira, a calúnia e a difamação, qualquer forma de engano que prejudique o nome ou os direitos de alguém. Vamos falar o português bem claro, não fofocarás. Irmãos, vamos tomar cuidado com a fofoca, com o boato. Mesmo que pareça inofensivo. E nós, crentes, nós temos que tomar cuidado, porque a gente gosta de espiritualizar os pecados, né? Vamos falar a verdade. Aí a gente chega para a pessoa assim, ei, fulano, cara, te contar um negócio para nós orar. Eu vou te contar aqui um negócio, mas é só para nós orar. Não faz isso. Não faz isso. Não faz. Isso é não dá. Tá que nem Davi lá, né? Davi mandou Urias lá, não, vai lá, se ele for matado, né? Urias, sabe a história lá, né? Da Batseba. Pois é. Irmãos, temos que tomar cuidado com a boca, com a língua, com aquilo que falamos. Devemos obedecer a Deus nisso. Lembra? Quando nós espalhamos isso, fofoca, isso não está saindo graça e amor de nós. Pelo contrário, está saindo desobediência a Deus. E o último mandamento, não cobiçarás. Irmãos, é muito interessante que esses primeiros mandamentos falam sobre algo externo, que é, vamos dizer assim, que é visível, né? Um furto, um adultério, enfim, desonrar o pai e a mãe. Agora, o não cobiçarás é a parte interna do pecado, vamos dizer assim. E se você transgride nos outros pecados, você já transgrediu esse pecado da cobiça. Não é à toa que Paulo fala da cobiça quando ele está falando da lei lá em Romanos. Então, devemos proteger o nosso coração. Devemos as nossas raízes. A cobiça é o desejo descontrolado, invejoso, egoísta, por posse, por status, por relacionamento, enfim. E esse pecado, se nós prevenirmos o pecado da cobiça, nós vamos prevenir muitos outros pecados em nossa vida. Nosso tempo está se esgotando. Vamos encerrar, senão o assunto é longo, como eu falei. Nós podemos falar muito sobre isso. Mas, meu irmão, que hoje você possa refletir em sua missão de amar ao próximo. Saia daqui sabendo que você deve amar o seu próximo. Saia daqui hoje disposto a perdoar, a resolver possíveis atritos, sei lá, tretas. Não é atrito, mas é treta, hoje é treta. Resolva. É o que Deus está mandando você fazer hoje. Entenda que isso é demonstrar amor a Deus. Ou melhor, é um sinal de vida espiritual em nós. Quando obedecemos a Deus, quando nos relacionamos bem com o próximo, isso é sinal do amor de Deus em nós. Sinal da graça de Deus fluindo em nós. Então, Deus está aqui hoje para também restaurar aquilo que, sim, você pode ter sofrido, você pode ter sido magoado, ferido. Sim, é verdade. Mas Jesus está aqui para restaurar os nossos corações. Creia, confie, olhe para Jesus, olhe para a cruz. E que Deus possa abençoar a tua vida. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Oremos. Senhor Deus, eis aqui tua palavra. Eis aqui o alimento para as nossas almas. Eis aqui os teus propósitos. E eu quero te pedir em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Nós não somos perfeitos. E eu não sou perfeito. Muita coisa há
de ser melhorada, tem que ser melhorada nas nossas vidas. E nós queremos humildemente colocar isso diante de Ti, queremos pedir perdão, queremos reconhecer, ó Deus, que muitas vezes cobiçamos, muitas vezes não matamos alguém, mas cometemos o ódio. Muitas vezes, ó Pai, nós camuflamos os nossos pecados. Ó Deus, nós somos maus, nós somos ruins, mas nós cremos na Tua graça, cremos na Tua misericórdia, nós queremos aqui hoje, ó Deus, nos humilhar diante de Ti, queremos pedir perdão para Ti, ó Deus. Tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha compaixão, ó Deus. E que possamos ser pessoas melhores. Que possamos entender que amar ao próximo é mandamento, é vida. Ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha compaixão, nos dê força. Deus, há pessoas aqui que foram feridas na caminhada. Há pessoas aqui que foram magoadas. Mas nós também cremos, Deus, que quem manda amar é aquele que sofreu, Jesus. É aquele que morreu por nós na cruz. Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que não é um Deus que está isolado no seu trono, mas Jesus é aquele que esteve entre nós, é aquele que se relacionou com a sua criação. Ó Deus, que possamos olhar para Jesus, que possamos olhar para o padrão, para o modelo, para o seu viver, para o molde de Jesus, que possamos ser iguais a Jesus, semelhantes a Jesus, mais parecidos com Jesus. Por favor, Deus, tenha misericórdia das nossas vidas e nos aproxime de Jesus. Nos faça mais parecidos com Jesus. E que possamos amar ao próximo. E também possamos lembrar que assim estaremos amando de todo o coração ao Senhor, de toda a nossa alma, de todo o nosso íntimo. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua exortação, pela tua repreensão. Porque o Senhor nos ama, assim como um pai repreende seu filho, o Senhor repreende os seus filhos. Nós queremos receber a justa repreensão, a justa correção do Senhor sobre a nossa vida. Obrigado, Deus. Pai, nós queremos te louvar, queremos te engrandecer, queremos te agradecer por esse momento especial. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem tomar os seus lugares.